Show. Gente, deixa eu só baixar aqui um pouquinho a... Pronto. Bom dia, Nail, também, né? Acordando agora. Preguiça. Gente, hoje vamos iniciar os trabalhos aí de artística, tá? Então, de antemão, eu quero dizer para vocês que tudo que nós realizamos em função dessas aulas, a gente vai replicar novamente nos encontros presenciais. Lembrando também que a possibilidade, devido à limitação também um pouquinho em relação a material, nós vamos adaptar. Hoje iremos iniciar o módulo, vamos trabalhar aí com uma proposta voltada também para crianças, né, pintura facial, mas eu entendo que nem todo mundo também tem o material, eu entendo também que às vezes a questão de você realmente adquirir está difícil, até pelo simples fato de às vezes não estar trabalhando, de às vezes realmente não ter como comprar porque os estabelecimentos ainda estão fechados, enfim, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Do que vocês possuem em relação a produtos de social, a gente vai trabalhar com essa mesma pegada sem problema algum, tá certo? Então, só quero dizer para vocês e adiantar um pouquinho que tudo que a gente poder colocar e agregar a qualificação de vocês, a gente está fazendo o máximo, está fazendo o possível, sim, para fazer com que vocês também tenham a capacidade de praticar, porque às vezes a gente realiza esse tipo de aula, elabora tudo bonito e às vezes eu fico em casa e não tenho como praticar, mas vocês vão conseguir, porque eu vou utilizar e vou fazer aqui a demonstração também com vocês juntos, com os produtos que possuímos da nossa social, tá certo? Bom dia, Letícia! Letícia tá dormindo, Letícia! Certo? Então, vamos lá, tá? Gente, para quem quiser acompanhar o material na apostila, quem conseguir adquirir, tá? Página 146, mas eu vou colocar uma apresentação de slides aqui para fazer com que a gente consiga acompanhar juntos. Vai ser uma teoria um pouco mais breve, até pelo simples fato também de nós, né? Já sabermos o que há uma preparação de pele, o que na verdade é alguns produtos. Só que hoje eu vou trabalhar também fazendo com que vocês vejam a utilização de alguns produtos específicos, tá? E aí eu quero que na verdade vocês também tirem bastante dúvida em relação a esse processo que iremos abordar agora. Tá certo? Então, vamos começar. Por hora, alguma dúvida, gente? Quem tiver dúvida também pode colocar no chat, sem problema algum, porque fica mais fácil a visualização em relação a esses questionamentos e eu proponho aqui para a turma também, tá? Vamos nós. Deixa eu só colocar aqui o slide. Gente, maquiagem artística. O que é que vocês têm de ideia sobre essa maquiagem artística? O que seria artístico para vocês? Eu queria aí que cada um colocasse essa informação. Vamos lá. O que seria o artístico para vocês? Hein? O que seria o artístico para vocês? Vamos lá. Adoro essas aulas assim no chat que a gente fica assim, importantíssimo, né? Uma pegada mais diferente na maquiagem, sem regras e limitações. Algo mais livre, baseado na criatividade. Evelyn falou. Isso, Evelyn. Na verdade, a gente tem essa proposta de fazer com que a maquiagem ela não tenha limites.
ela não tenha nada que você não possa trabalhar de uma forma diferenciada, até pelo simples fato da nossa experiência e vamos adquirir ela no decorrer também no curso, nos atendimentos. Fica muito interessante porque eu acredito que essa parte de maquiagem artística, ela é meio que libertadora. Ela vai tirar um pouquinho dos conceitos que a gente geralmente tem e segue muito à risca, só que ela te dá essa possibilidade sim de criar, de você realmente fazer a assinatura da tua identidade por meio dos trabalhos, né? E é interessante também fazer com que todo o processo, tá, gente, de criação, de formação de opinião, produções, devemos sim respeitar. Da mesma forma como a gente, na verdade, faz na social. Por quê? Pode ser que alguma coisa para você não seja interessante, não seja bonita, mas pode ser que para uma outra pessoa aquele trabalho foi transformador, foi um divisor de águas. E aí eu tenho que, na verdade, entender que pessoas e personalidades são diferentes e eu tenho, na verdade, que entender que pode ser algo que me agrade ou pode ser algo que não. Não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo que existem possibilidades onde você vai ter um desenvolvimento maior nessa região de artística ou qualquer outro segmento também, e algo que na verdade você não acha tão interessante, mas às vezes o algo que não acha tão interessante é o que te realmente faz com que o teu trabalho agregue um pouco mais de valorização. Um exemplo disso, tá? Eu trabalho com maquiagem, trabalho com cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelhas, enfim. Fiz algumas postagens sobre conteúdos de outras áreas também, mas eu vejo o que me dá mais retorno em função de curtida, de comentário, compartilhamento, é maquiagem. Ah, Anderson, mas aí a maquiagem social? Não necessariamente. A maquiagem artística, aquela pintura facial, algo realmente que crie literalmente algo que cause impacto. Eu já percebi essa pegada no meu Instagram, por exemplo. E às vezes pode ser que o teu público espere isso. Aí você fica se questionando. Anderson, mas aí eu vejo lá, eu posto no meu Instagram, mas eu vejo que não tem tantas pessoas me seguindo, não tem tantas pessoas me curtindo. Pode ser uma falta ainda de divulgação, mas sinceramente pode ser que teu público espere algo diferente. Então questiona, pergunta, cria enquete, faz isso, vai atrás realmente das coisas que você precisa de informação e agregar mais ao teu trabalho a questão de valorização também, tá? Até aí, tranquilo, gente? Uhum. Vamos nós, tá? Todo mundo tá vendo o slide direitinho? Sim? Show. Vamos nós. Maquiagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Pronto. Artística, né? Então, vamos lá. O processo de criação de maquiagem artística, na verdade, ele se deu pelo simples fato de você quebrar um pouquinho os conceitos, paradigmas, ou até mesmo ir além dos seus conceitos, porque, na verdade, a gente tem uma coisa voltada mais para o trivial. Anderson, a maquiagem, geralmente, ela se resume a social? Não, a social é o que geralmente a gente consegue vender, projetar, maior o nosso retorno em função de trabalho. Mas quem trabalha, por exemplo, numa companhia de circo, quem trabalha numa companhia de dança, quem faz teatro, e eu até digo a possibilidade, Anderson, eu trabalho em escola, gente, tem que ser um artista, até porque, assim, todo evento, datas comemorativas, aí tá lá a tia, né, fazendo uma pintura, a tia vai estar tendo a possibilidade de decorar a sala, faz uma coreografia se tiver uma dança. Então, possibilidades nesse tipo de profissional são inúmeras e às vezes nós, né, como maquiadores, também temos que ter um conceito um pouquinho amplo, tá? Não é aquela coisa engessada, você tem que abrir um pouquinho os horizontes, porque você vai ter que entender um pouquinho, por exemplo, da história, se trabalhar com circo, um pouquinho da história do circo, para poder, na verdade, criar personagens. Você vai ter que entender, Anderson, trabalho com desfile, moda, alguma coisa relacionada a isso, a possibilidade de criação é muito mais interessante. Eu acredito que a possibilidade depende muito de você querer
galgar ou querer um resultado que crie impacto. Por que que eu falo isso? Sempre, tá? Quando nós trabalhamos em um tipo de segmento, a gente não fica focado somente ou apenas nele. Trabalhando com moda, vou entender principalmente estrutura em função de cores, entender principalmente também a harmonia, eu vou verificar se aquele look, aquela minha produção, ela cria sim um encaixe ou não. Pode ser que a proposta é justamente desconectar algo relacionado à maquiagem para roupa. Eu tenho que entender da personalidade do estilista que realmente quer que eu execute um tipo de trabalho. Eu preciso dessas informações e estudar um pouquinho mais para que eu consiga alcançar os objetivos desejados. Pode ser, Anderson, que a minha produção não seja tão fantástica, mas que crie impacto? Pode. Isso a gente consegue verificar principalmente aonde? Rede social, estragando a vida. Hoje, na verdade, temos essa ferramenta para nos ajudar na divulgação dos nossos trabalhos, criação do nosso portfólio e vai fazer com que dissemine a nossa criatividade em buscar referências, onde eu consigo executar algo parecido ou próximo ou literalmente cópia. Até porque existem os desafios, né, que a gente tem a possibilidade de fazer isso aí diretamente com alguma parceria que assim agregar. Se vocês perceberem, nessa foto eu gostei muito dela porque trabalha com cílio não tão convencional, sabe aquele esfumado, aquele cut, aquele recorte perfeito? Beleza, ele deixou meio que de existir e aquela boquinha básica tem aí um glitter bem flocado, bonito, e eu vejo que isso se encaixa em vários aspectos. Pode ser desfile, pode ser carnaval, pode ser alguma festa de época, pode ser algo a qual a tua cliente te repassou sobre o evento. Anderson, maquiagem artística dá dinheiro? Aí eu jogo essa pergunta para vocês. O que é que vocês acham? Maquiagem artística dá dinheiro, meu povo? Sim ou não? Eita, silêncio. Cuida, meu povo. Olha aqui, adoro essas coisas assim de chat que a gente parece empresário, né? Relembra nosso message, né? Enfim, acho que sim, não tem muita procura. Vigia que tem. Por que que a gente fala que tem procura? Pode ser que essas divulgações, meu povo, ela não aconteça de uma forma, digamos, tão aberta. Mas sempre existiu o quê? Teatro, sempre existiu o quê? Circo, sempre existiu companhia de dança, sempre existiu algo onde eu, às vezes, tá, como profissional, não tive ainda o interesse ou ainda não conhecia. E isso, as minhas produções, elas acontecem nesses tipos de ambiente. E aí eu consigo perceber, Anderson, mas agora você falou, eu consigo perceber que todo mundo tem uma maquiagem, por mais simples que seja, mas ela é artística, ela não vai muito para o convencional, devido à principalmente utilização de quê, gente? Cores. Artístico, ele na verdade remete muito à cor. Geralmente existe algumas artes, né, algumas proporções relacionadas ao minimalismo, uma coisa mais preto e branco, mas isso não é fugindo da regra, é um tipo de segmento, é uma proposta onde você vai criar principalmente argumentos, estrutura para montar todo esse trabalho. Então, são informações às vezes que passa meio que despercebido e a gente não consegue adaptar. Uma coisa que a gente sempre também vê quando é criança em festinha palhaço, tem aquelas pessoas, aquele trenzinho da alegria, são pessoas que, às vezes, a grande maioria tem uma fantasia cobrindo o rosto para facilitar, devido à necessidade em relação que ainda não tem uma pessoa que consiga trabalhar executando esse tipo de tarefa, mas existem as possibilidades de pessoas que conseguem se adaptar e fazer essas produções, tá bom? Festa de criança, isso. O que mais? Quem colocou aqui que não tem muita procura? Evelyn, vamos lá. Aviões fantasy, o tal dos Pulpare da vida. E aí eu consigo perceber que esses forrós, né? Que a gente, na verdade, tem muito aqui, acontece de ter muito aviões fantasy da vida. É concurso, não sei o que, da maquiagem com a roupa. Tem que criar uma harmonia. Se não tiver, não é legal. E mais, gente, maquiagem artística, vocês acham que se for o mesmo valor da social,
Não é. Ela é mais cara. Por quê? Produtos diferenciados, e aí eu consigo trabalhar com textura também diferente. Automaticamente eu vou ter uma proposta e utilização maior, elevando o meu preço, tá bom? Mas acho que dá dinheiro, a Evelyn. Sei, Evelyn, me conta. Um dinheirão, mas os gatos também. Como assim, mulher? Vigia. Vigia, Kerla. Oh, meu Deus. Vai dar certo, né? É um investimento legal. É um investimento muito bom, viu, Evelyn? Carnaval, Halloween, festa junina. Gente, então assim, o que é interessante observarmos, tá? Todo esse processo, calendário, quando a gente fala de calendário de varejo, são essas datas comemorativas, tá? Que o comércio nos proporciona. Se a gente for avaliar de uma forma bem interessante, Anderson, eu, na verdade, consigo trabalhar nessas datas comemorativas, fazendo maquiagem artística, sim, porque são propostas temáticas à minha loja ou até mesmo qualquer representante de cosmético vai criar um ambiente. Já pensou você chegando lá na loja? Olha, eu estou fazendo aqui um trabalho de maquiagem artística relacionado à data de vocês. E aí o que é interessante, tá? Faz a primeira proposta nas vendedoras em si e depois você, olha, vou criar um workshop ensinando vocês a trabalharem essa proposta nesse segmento. Olha só que coisa legal. Você vai ter um reconhecimento não só pelo atendimento, mas sim pela empresa. E isso vai te possibilitar muito mais crescimento, porque aquela empresa, gostando do seu trabalho, você acha que você vai ficar sem indicação? Não, você vai colocar para outra filial, para outra. Aí quando vocês estiverem assim, bem ricas, certo? Viajando o mundo todo, vocês lembram da gente, entendeu? Manda lá uns recebidos, né? Manda lá, nem que seja um cartãozinho postal assinado, ó, tá aqui, tô aqui, entendeu? Para que a gente tenha esse acompanhamento. Por isso que eu falo que mídias, Instagram faz com que vocês consigam também projetar essa divulgação de forma bem interessante e tenhamos também o reconhecimento de vocês, que é a parte que nos importa bastante, tá? Todo mundo tá voltando aí, vendo o slide, maquiagem artística? Sim? Sim. Eita, coisa boa, né? Vamos lá. Gente, maquiagem artística, o termo é usado para as produções onde expressam um conceito ou sentimento que está acima do ato de embelezar. A maquiagem artística pode ir além do rosto, levando a make para outras partes do corpo. Como uma drag queen usa um conceito que querem passar uma mensagem com aquele trabalho característico que define a maquiagem artística, separando-a da social. Mas ela pega muito conceito de social, só que um olho pequeno ele se torna um olho gigante devido às proporções, porque aquela visualização, aquele proporção de destaque, ele deve ser observado de longe. Sabe aquela pessoa que quando a gente vê uma maquiagem de longe porque está muito marcada, está muito feita, isso é uma proposta de uma drag porque ela tem sim que causar esse impacto, tá bom? A proposta literalmente é essa, certo? Maquiagem artística abre portas para trabalhos em campanhas publicitárias, produção de moda, evento pessoal ou empresariais, produção de foto e vídeo, etc. Tá vendo como ela na verdade funciona? Lembra aqueles é, book, né? Não sei bem o nome relacionado a quem tá grávida, que é, na verdade, fazer um desenho na barriga. Eu sei que a técnica é o body paint, né? Que é a pintura. Mas o nomezinho não sei se é book. Quem souber aí também coloca pra gente. Aquelas produções fazem com que você tenha parceria, principalmente com o quê? Fotógrafo. Eu gostei da qualidade das suas maquiagens, eu queria que você me acompanhasse em determinados trabalhos. E essa questão de indicação, gente, é que faz a diferença. E aí você consegue agregar muito mais o quê? Valorização, ter um retorno e mais. Maquiagem artística, quando você faz e pega para realizar uma social, é rápido, porque o traço da maquiagem artística ele é um pouquinho mais preciso, mas ao mesmo tempo ele é libertador pelo simples fato dele ser maior. Então, para a técnica de social, é só você reduzindo o traço e trabalhando essa precisão. Automaticamente, você vai conseguir fazer com que essa liberdade fique interessante nas suas produções, tá bom?
Não podemos confundir a maquiagem artística com a maquiagem de caracterização. Vigia. A artística, gente, ela é voltada principalmente à questão mesmo de cor. Caracterização, ela vai dar moldura, formas, texturas e automaticamente eu consigo, na verdade, desfigurar uma pessoa, um rosto, um braço e criar outra projeção através da maquiagem. Tá? E aí o que na verdade seria uma maquiagem artística, voltado mais para as pinturas, né, faciais, onde eu consigo na verdade agregar o quê? Mais cores, mas não desfigurando literalmente esse rosto. A questão de ferimentos que a gente vai ver, a questão de você na verdade ter tipo algo relacionado à mudança de textura de pele. Ah, Anderson, como assim? Você pode criar literalmente aquelas bolhas, você pode criar um inchaço, na verdade, com volume, com textura, em função da sua pele. Lembra daquela maquiagem que eu fiz em função do protesto, em relação mesmo ao que a gente estava colocando lá do violência, né, contra a mulher? Aquilo ali só foi com sombra e tinta guache. E aí você, na verdade, fez o quê? Aplicou, esfumou, criou essa projeção de luz e sombra, profundidade também, e você conseguiu fazer com que essa proposta criasse literalmente esse impacto, tá certo? Que a gente vai fazer também. Vamos lá. Maquiagem infantil, que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? É um pouco prática do comum do ramo dos maquiadores, mas se torna um diferencial no seu currículo. Tem gente que só adora trabalhar com criança. Vocês sabiam? Por quê? Criança, primeiro, na hora que você disser fica quietinho que eu vou fazer aqui para não errar. Pronto, ela fica lá com o olho fechado, ela pode demorar umas 3, 4 horas, mas vai ter um momento que ela vai querer ver o resultado. Automaticamente, a maquiagem ela tem que ser um pouquinho mais rápida, porque a criança quer aproveitar o evento, ela na verdade quer brincar com as outras crianças, que é super normal, e aí a minha maquiagem é uma maquiagem mais leve, voltado para uma pintura, voltado para uma coisa também mais simples. Tá certo? E aí não tem, digamos assim, tanta regra. Lógico, Anderson, vou utilizar uma maquiagem, produtos muito pesados, a base oleosa para esse tipo de pele? Não, porque são crianças, são pessoas, na verdade, que têm a pele muito sensível e você tem que tomar um pouquinho de cuidado, devido pelo simples fato de ter essas limitações. Tá certo? Como eu falei, a gente, na verdade, ó, falando primeiramente de pele, não é preciso trabalhar essa preparação de pele, até porque a tinta, ela de fato tem a proporção de sair com a água, então ela tem essa proposta de base d'água e você não vai ter nenhum tipo de problema sobre irritação. E você consegue facilidade na hora da tua aplicação, não precisa aguardar tanto tempo para o produto secar, porque ele seca mais rápido. Produtos que têm uma base um pouquinho mais oleosa, você tem que aplicar, tem uma resistência à água, mas em compensação você também precisa dar uma selada para que na verdade você consiga fazer uma outra camada ou um outro desenho por cima, certo? É muito interessante a gente utilizar, e eu já vou apresentando aqui para vocês também, tá? Pintura facial. Anderson, o que a gente tinha lá na época da nossa escola de pintura facial? Todo mundo lembra um negócio chamado tinta guache, não lembra? Eita! Ó, aqui temos a nossa tinta, certo? Para pintura facial. Estou utilizando aqui uma da Color Make e ela tem a propriedade de você criar esses desenhos com uma forma bem facilitada. Anderson, existe um produto que todo mundo fala, que é o famoso Clau. O que seria esse famoso Clau? São produtos de base oleosa, resistentes também à água, onde você vai criar principalmente uma cobertura muito mais intensa. Eu tenho aqui o branco, mas ele possui em todas as cores, tá? Esse aqui é um grandão, gente. Eu não lembro se eu comentei com vocês, tá? Sobre esse Clau, que ele é grandão. Por quê? Ele rende muito. E aí, como eu utilizo bastante, o grande também para mim é fundamental, porque eu vou economizar financeiramente. Anderson, mas eu estou iniciando, eu não quero trabalhar com esse pó tão grande. Eu queria algo menor. Temos esses aqui, ó. Tá? O que seria, basicamente, a textura bem próxima a um corretivo, tá? Mais ou menos. E você consegue também trabalhar depositando o produto. Lembrando,
como é que eu faço a aplicação da minha tinta facial? Pincelzinho, ou até com a esponjinha. Na verdade, você não precisa molhar, porque ela vai precisar absorver e você vai fazer o desenho diretamente na face. Mesma forma é o nosso clau, porque como ele já tem uma textura de base oleosa, automaticamente ele colocando água não vai fixar na tua esponja. Por quê? Textura oleosa, água e óleo não se misturam, até que prove-se ao contrário, né? Alguma pergunta até aí, gente? Não. Não? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Isso. Temos aí algumas outras possibilidades. Não sei se alguém já viu essas torres de tinta facial, tá? Ela, na verdade, é até mais interessante. Ela é um pouquinho mais resistente do que as pinturas, literalmente falando, porque elas são um pouquinho mais oleosas, mas ela não tem a estrutura de ser um clau com essa densidade ou essa capacidade de cobertura, tá? Vamos ver aqui o chat. Eu tenho essa, é muito cheirosa. É, gente, ela é muito cheirosa mesmo, viu? E aí, às vezes, assim, a gente fica até meio que com pena de usar por causa das variações de cores. A gente precisa usar, né? A gente precisa trazer essa proposta também na prática, tá bom? Esses produtinhos que eu utilizei, exceto lá aquele clau grande, eles não são tão caros. Esse aqui, se eu não me engano, tá 20 alguma coisinha. Aí eu consigo perceber, Anderson, mas eu tenho que ir numa loja de maquiagem para poder comprar? Não, gente. Essas tintas você encontra, dependendo do supermercado, da região onde você está, eles têm naquela área de material escolar. Aí você fica em casa, quem aí a mãe vai, ou o pai vai, ou alguém vai no mercado. Aí eu queria uma tinta. Aí você já pede, já coloca até uma foto para visualização. Nessa região de material escolar, dependendo mesmo do supermercado, ele tem essas tintas faciais. Tá certo? E você pode utilizar sem problema algum. Anderson, só tem tinta guache. Utiliza da mesma forma. Não tem problema também em relação a isso aí, não. Certo? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Não. Eu tenho as cremosas, mas precisam selar. Isso, porque como é cremoso, tudo, por exemplo, base, né? A gente bate e tem que selar para ter uma resistência e uma durabilidade, não craquelar. E aí você consegue trabalhar com essa proposta sem problema algum. Outra coisa que a gente vai utilizar, tá? Nas produções camuflagem de sobrancelha. Sabe o que é isso? Quem adivinha? Não é batom. Cola. Cola bastão. Tem aonde? No supermercado também. E você consegue trabalhar com essa cola bastão fazendo uma camuflagem suave sobre a nossa sobrancelha. Anderson, a camuflagem da sobrancelha geralmente é feita assim? Não, gente. É feito com massinhas. E essas massinhas, elas são um pouquinho mais caras porque elas também têm uma resistência em função à durabilidade e à água. Fora a massinha, tem uma cola, tem um látex, que é uma espécie de cola para também dar essa resistência em função a esse material. Mas devido à nossa necessidade, estamos adaptando e vamos realizar esses trabalhos com essa cola que ela funciona para efeito de foto, uma divulgação simples. Agora, se for para grandes eventos, utilize também aquelas massinhas que a gente vai trabalhar posteriormente, tá? Temos dentro da nossa maquiagem também, gente, um negócio chamado pancake, que aí até foi colocado, tá? Ó. Esses pancakes, eles na verdade têm a proposta de você sim agora umedecer a tua esponja, passar um pouquinho e fazer essa aplicabilidade. Porque eles são ativados, dá para utilizar seco, como se fosse sombra, só que ele esfarela muito rápido. E você também não precisa encharcar esse produto, porque senão pode causar o quê? Mofo. Esse produto, se tiver muito molhado, ele vai mofar e você vai perder esse produto. Então, ele precisa também ter uma borrifada lá na tua esponja, um pouquinho mais úmida, como se fosse fazer uma pele, né? Passa, pegando bastante produto, aí você vem em movimento de depósito, para que, na verdade, você tenha essa proposta mais interessante e mais, digamos assim, atraente de fato.
tá? Porque ela dá uma segurada, mas ela também sai com facilidade pelo simples fato de ser ativado também com água. Não é uma coisa também que utilizamos para grandes eventos. O pancake ele é fundamental também para selar uma pele, quando você, na verdade, faz uma produção, porque ele tem assim, uma textura de cobertura, tá? Alguém falou alguma coisa? O áudio não, né? Alguma coisa mais, gente? Dúvidas? Temos essas torrezinhas aqui, ó, de glitter, tá? Esses glitters também, gente, vende nessa região de material de escola. Anderson, quem nunca pegou um glitter e fez uma arte, né? Então, no material escolar, existem as possibilidades de você utilizar esse glitter. Anderson, mas lá eu no mercado eu vi que tem umas colas com glitter. Não, gente, não peguem a cola com glitter. Por quê? Não é que não seja interessante. É porque ela, além de você não conseguir, digamos, manusear por muito tempo, ela tem uma secagem rápida e automaticamente o pigmento que tem em função dos glitters, né? Ele não é tão evidente. Fica uma camada muito mais textura de cola do que propriamente glitter. E aí você pega esses glitterzinhos que nas lojinhas no supermercado deve ter também, tá? Anderson, não consegui, mas tem um armarinho aqui que vende. Então, gente, é coisa simples, tá? Que vocês conseguem trabalhar. Onde vocês também podem conseguir, nas seções lá onde tem esmalte, cuidados, alguma coisa do tipo, deve ter glitter também em relação a isso. E aí vocês conseguem trabalhar sem problema algum. Ou vocês podem pegar e utilizar os produtos que vocês têm em função da maquiagem social, tá? Que são os pigmentos. Aí a pessoa, não, vou usar meu pigmento não, né? Vigia, viu? Quero o resultado das produções. Deixa eu só passar esse slide aqui, gente. Eu não tô nem achando o mouse. Tá aqui. Aqui. Não, esse passo a passo eu não vou falar aqui para vocês, porque a gente vai executar agora, tá? Sem problema algum. Vamos fazer duas propostas, tá? A gente vai fazer uma proposta de uma pele. Eu não queria fazer mais essa máscara, porque eu acho que ela fica muito simples. Mas vamos fazer, sabe o quê? Lembra daquela borboleta que eu fiz? Eu fiz com sombra. E aí eu acho legal porque iremos utilizar o material que vocês postou em relação a isso. O que é que vocês acham? Eu trouxe essas propostas em função de uma maquiagem voltada também para essa borboleta com sombra e eu também trouxe uma outra como se fosse uma caveirinha simples, tá? Caveirinha simples. O que é que vocês acham? Ah, temos esses queijinhos também que nos ajudam a utilizar os produtos. Quem já utilizou esses queijinhos em alguma produção, meu povo? Um de cada vez, não precisa brigar. Ah, gente, eu mostrei também, eu ia mostrar aqui, agora lembrei e vi aqui. Quem já viu essas massinhas de EVA? Alguém já viu? Sim, não? Essas massinhas de EVA, Anderson, eu queria, na verdade, algumas pessoas, né? Ah, eu queria fazer uma prótese, tipo um chifre, eu queria fazer tipo uma marca, uma cicatriz. Lembrando, as massinhas de EVA, ó, elas amassam literalmente, tá? Mas você deixando ela secar, ela vai virar uma estrutura, porque eu fiz uma vez um chifre aqui, ó, e ela fica bem rígida, tá? E aí você faz a estrutura, deixa ela secar, ela fica bem rígida. E é interessante porque essa massinha de EVA também tem nas lojas ou até mesmo no supermercado, na seção lá de material escolar. E fica muito interessante para que vocês utilizem em relação do seu dia a dia e a facilidade também do material, certo? Até aí, tranquilo? Vamos produzir? Sim ou não? Amém ou misericórdia?
Eu sei, parece a carta. Isso, já vi em alguns lugares. Gente, funciona muito, tá? Se vocês acham que não funciona, acredite, o negócio é bem legal, é bem fácil de se utilizar. E você tem a possibilidade de realizar trabalhos muito bonitos em função dele. E, gente, ele é super leve, você dá para utilizar em regiões também. Ah, eu quero trabalhar com isso aqui em um evento específico e vai ter uma durabilidade também. Em festa, ele é resistente, ele dá durabilidade, viu? É tipo uma massinha que ela endurece. Massinha de modelar, você deixa lá, ela é um pouquinho úmida, fez o formato, deu a textura que você quer, deixa ela descansando um pouquinho que ela vai ficar dura, literalmente, parecendo lá um EVA. E aí o que é que o EVA faz? Ele cria essa textura, mas ele não deixa a peça tão pesada, você consegue modelar de novo. Eu tenho até uma máscara que eu fiz, e aí eu vou colocar para vocês darem uma olhada que foi com essa massinha de EVA. E é bem legal, você pode utilizar de várias formas, certo? Eita, vamos lá, né? Gente, temos aí um tempo um pouquinho, né, limitado, mas vamos fazer essa pintura facial aqui de uma forma também objetiva. Só um instante, tá? Qualquer coisa, coloquem aí as dúvidas de vocês enquanto eu pego aqui a paleta. Tá melhor, Kerlin? Ai. Gente, eu vou utilizar, né, uma paleta que eu achei assim o máximo, porque pela variedade de cores e ela não é tão cara, sabe, ó. E aí eu usei ela para fazer justamente aquela borboleta lá que a gente que eu publiquei para vocês. Então eu já vou começar um pouquinho aqui para trabalhar. Minha pele já está limpa, está com a camada fina de base. E aí eu vou começar a trabalhar com essa proposta, tá? Como se fosse uma pintura mesmo facial. Anderson, é muito difícil eu trabalhar com essa pintura facial, gente? Não é. O difícil é você realmente não conseguir fazer nada do que você já tem de produto. E aí teremos também as possibilidades de você realizar esses trabalhos sem problema, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha referência. Minha referência, ó. Certo? E aí eu consigo, na verdade, fazer com a mesma proposta, tá? Eu vou fazer um lado, eu vou ver se a gente consegue fazer o outro lado uma caveirinha, tá? De uma forma também simples. Ver se a gente consegue esse tempo. E aí você vai criando, meu povo, profundidade. Anderson, essa profundidade em relação a quê? Ao teu esfumado, o que a gente já viu lá na nossa social. Vou colocar aqui o espelho, só para mim ter uma referência mais fácil. E eu vou criar o quê? Ó? O meu ponto alto aqui da minha borboleta. E aí eu vou criar uma outra textura sobre a minha asa. E aí eu vou colocar aqui uma outra proposta com esfumado mais sutil em relação à finalização da foto que eu mandei para vocês, tá? E aí o que é interessante vocês observarem. Os produtos que iremos utilizar são sombras. Sabe aquele pincelzinho que às vezes a gente, Anderson, não estou gostando muito desse pincel, porque ele está um pouquinho mais, digamos assim, velhinho? Utilizem esses pincéis que vocês têm, tá? Para vocês não gastarem tanto, devido à necessidade do pincel ele ter a capacidade também de desgaste mais rápido, devido principalmente a esses produtos oleosos. E aí você vai ter uma certa limitação em trabalhar com esse tipo de produção. E aí você vai criando, ó, criando uma cor um pouquinho mais pro laranja,
vai criando um degradê de cores. O meu pincel eu estou utilizando um porque eu estou limpando sempre ele, tá? E aí eu vou criando, ó, esse esfumadinho já para dentro da minha pálpebra. E aí eu vou criando essa identidade visual sobre a minha borboleta, tá? E aí você vai criando, gente, ó, movimento somente de depósito. A pele ainda tá molhada devido aos produtos que nós utilizamos. E aí você vai trabalhando de uma forma mais simples. Anderson, eu tenho ainda uma certa dificuldade ou limitação para criar essa projeção desse esfumado. Manda a dificuldade lá no nosso direct, que aí a gente vai colocar a proposta no individual do WhatsApp também, certo? E aí eu consigo trabalhar com vocês, retirando essas dúvidas e fazendo com que fique mais fácil a produção de vocês, tá certo? Fiz aqui a minha base da minha sobrancelha. O que é que vocês acham? Já está pronto? Isso é pintura ou uma estrutura de maquiagem, como se fosse uma pintura facial, mas eu estou utilizando sombra. O que é que vocês acham? Tá fácil? Difícil já? Já tá difícil. Hein, gente? Vocês estão só observando, é? Não, parece fácil. Mas não é tão complicadinho, não. Complicado é a gente fazer os monstros, né? Que a gente vai fazer. E aí, vocês vão ter que se dedicar um pouquinho, né? Quando for nessa parte de criar essa proporção de monstro, algo do tipo, a gente vai ter algumas coisinhas que a gente precisa alinhar. Principalmente em função de tempo. E aí vocês já vão ver a minha produção, ela meio que, de certa forma, o caminho andado, mas eu vou gravar e disponibilizar isso aí para vocês, tá certo? E aí agora eu vou criar o quê? A minha imagem, o contorno sobre a minha região de sobrancelha, tá? Ó, vou criar a minha proporção. Anderson, sua borboleta é esquisita. Gente, não tem nada de esquisito quando você trabalha com lúdico, quando você trabalha com criança. As coisas mais esquisitas, se vocês perceberem, criança adora. Aí é o que é que você precisa colocar? Acreditar na tua ideia. Lógico, tem que ter uma base, fato. Se você não tiver uma base, não passar essa verdade para a criança vai ficar só olhando para você, cara de paisagem. Ela não vai criar uma emoção. Então, se você não colocar emoção em tudo que você faz, fica um pouquinho mais difícil, né? E aí você vai dando formas, vai criando essa textura para a sua modelo mirim fazer essa utilização. Dúvida, gente, até aí? Tá vendo que eu estou utilizando o pincelzinho de boca só para criar esse esfumado, ó. Vou trabalhando sem tanto problema. Definição do traço é prática, então não adianta vocês, eu não sei fazer. Se você não começar, não vai conseguir, tá? Então, por isso que é interessante a gente trabalhar desta forma, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema nas produções possíveis de trabalho. Dúvida, gente, até aí? Sim ou não? Não, Ah, tá bom, agora eu ouvi. Depois que você faz todo esse processo, criando esse esfumado, Anderson, dá para mim trabalhar com a esponjinha? Dá, gente. Só que a esponjinha, vocês identificam que ela vai absorver um pouquinho mais de produto, certo?
Então, vai aos poucos, tá? Vai colocando ela aos poucos, sem fazer tanta utilização de produto, para vocês não ficarem também com problema em relação à quantidade necessária ou até mesmo a ideal. Sempre tentem criar também identidade no trabalho de vocês. Ah, se eu queria fazer idêntico a esse trabalho. Se você às vezes quiser essa precisão, não vão logo com tudo e saibam. Pode ser que não dá certo, devido que a limitações onde eu às vezes não tenho um produto adequado, eu às vezes na verdade não tenho tanta dedicação em função da minha estrutura também de pincéis, porque existem pincéis específicos que a gente pode trabalhar, mas a princípio estamos fazendo tudo com a nossa maquiagem o quê? Social. Então temos que respeitar esses limites, tá? Não necessariamente que vocês não digam, eu nunca digo nunca, sabe? Para alguns alunos, porque não existe esse nunca. Existe a tua dedicação, que é interessante para você nesse momento. É produzir, é fazer algo bacana, então eu realmente vou apoiar com uma proposta facilitada de tudo que eu consigo também absorver. Nem sempre, pessoal, às vezes temos também um resultado tão satisfatório, devido que a técnica a gente vai aprimorar. Vocês acham que essas produções, né, de todos esses profissionais, quando eles literalmente, eu até falo, tá? Colocam um pouquinho a cara para bater em função de live, ele já tem uma proposta ideal, ou na verdade ele já fala para você, gente, a gente não fez, mas pelo menos uma base, ele já tem como repassar. Nada é tão aleatório assim, acreditem, tá? E aí a gente vai criar o quê, meu povo? Olha, sempre com um pouquinho de cuidado nesses acabamentos, tá? Não precisa nada também tão exagerado. Até porque, meu povo, são crianças, então criança ela só quer ver o desenho lá bonito. Ela não se preocupa tanto com o acabamento, até pelo simples fato dela estar brincando. Ela ainda vai, na verdade, jogar, vai suar, vai transpirar, mas essa maquiagem, ela no mínimo deve ter uma estrutura com o processo um pouquinho mais agradável, umas cores mais vibrantes, tá bom? Estou utilizando aqui cores um pouquinho mais escuras, porque a paletinha que eu tenho, ela também tem uma pegada de tons mais escuros. E aí você trabalhando com aquelas paletinhas que são mais baratinhas, de tons mais claros, é o ideal para fazer esse tipo de produção. Sem problema se vocês quiserem trabalhar com a sombra que vocês têm, certo? E aí, com essas nossas produções, vamos aí abordando muito do que eu preciso ter de profundidade em relação à minha pintura facial. Gente, cuidado com a pintura facial para não utilizar, a não ser que o preto ele seja o quê? Um contorno que vocês queiram fazer no desenho. Porque o preto, ele vai literalmente apagar um pouquinho dessa definição, e aí ele é só para dar literalmente o acabamento. Então tomem um pouquinho de cuidado, porque também estamos trabalhando com um público voltado para o infantil, e não é tão legal, porque o rosto, né? Cara, é ótimo. O rosto vai ficar muito pesado, uma expressão muito marcada, e não necessariamente a mãe da criança quer tanto essa definição, ó. E aí você vem dando só os acabamentos. E pintura, tinta, guache, tá? Não precisa também nada tão pesado.
Não necessariamente em todas as produções para criança, a gente precisa botar o quê? Um pouquinho de brilho, tá? Ou glitter. Mas, se for a proposta, ela cria um destaque e uma evidência bem maior, tá, pessoal? Dúvidas até aí, gente? Quero ver as produções, viu? Pincelzinho de delineado só para dar esse acabamento. Partezinha que borra, você consegue remover também fácil. E aí, depois disso, você vai criando forma, criando um pouquinho mais de textura, tá? E aí vai depender muito do que, na verdade, você tem como objetivo. Anderson, não gostei tanto, eu acho que poderia colocar outros tons. Não tem problema, não se limitem ao que vocês, eu sempre digo, ao que vocês não têm conhecimento. Porque uma coisa, quando eu não tenho conhecimento, é normal. O negócio é justamente criar uma independência na hora quando eu for trabalhar com a minha cliente, com o meu público, os meus atendimentos. O interessante é sempre deixar, utilizou camadas de tinta, tá? Deixa ela dar uma secadinha, para que na verdade você não tenha de misturar muito as cores e não ter uma definição, certo? E depois, meu povo, é só criatividade. Vai colocando, vai adaptando, vendo a necessidade, a realidade do evento, da cliente, da modelinho, porque são modelinhos, né? Então, eu também tenho que ter um pouquinho de paciência em relação a isso. Tem uma certa limitação de você colocar alguns desenhos e a criança não gostar tanto. Então, vai de acordo com a proposta e temática da festa ou do evento. Certo? E temos aí a nossa proposta em função de quê? Ah, Anderson, a borboleta, ela meio que virou uma lagartinha, né? Porque eu pensei também de a gente pegar uma referência de cores e automaticamente a gente projetar o quê? Algo diferente. Personalidade, simplesmente. Certo? Tem uns negocinhos aqui que eu acho bacana, mas eu vou apresentar na próxima aula, que são as pedrinhas, tá? E aí essas pedrinhas, na época também, principalmente de carnaval, o pessoal utiliza bastante para colocar os pontinhos de luz. E isso dá um efeito muito bacana quando você trabalha com esse tipo de maquiagem também, tá? E... Ah, esqueci de mostrar. Gente, vocês sabem o que é isso aqui, não sabem? Rapidinho, viu? Nós estamos Unha aqui quase... postiça. Olha aí. Gente, unha postiça, ela vira o que na maquiagem artística? Digam aí. Quem arrisca? Hã? Garra, dente. Os Garra, dentes. dente, o que mais? Ela pode virar uma unha que a gente pode fazer um vídeo literalmente arrancando, um acidente, aí E isso a gente vai conseguir trabalhar com essa proposta, tá certo? E vai ficar bem mais fácil quando vocês também estiverem realizando. Então, ó,
Criem essas maquiagens, essa pintura facial para vocês se desprenderem de tudo que vocês têm de conceito, uma coisa engessada, tá? Eu quero que vocês criem, se libertem. Eu não quero sempre só um delineado, eu não quero. Lá, eu, na verdade, até posso utilizar, devo, só que eu não vou me limitar muito a esse tipo de técnica, porque o artístico, ele precisa de um pouco mais de tempo e ele precisa também de espaço. Por isso que ele sobressai um pouquinho sobre o rosto. Aí o que é interessante criar nas atividades, na tarefa de casa que eu vou lembrar lá no grupo, tá? Lembra daquele Lago do Cisne, daquele filme? Aquela máscara dela que vem da ponta do nariz, do olho? Fica muito bonito. Pinturas faciais, o que na verdade vocês precisam fazer é ter uma referência. Ah, pode ser um animalzinho, pode ser na verdade uma máscara, pode ser um desenho animado, pode. O que é interessante é vocês praticarem, tá? Desse outro lado, eu vou fazer e depois eu vou colocar aqui no grupo também, uma caveirinha simples, que aí a gente já vê técnica de luz e sombra, que a gente futuramente já vai trabalhar aí com a nossa caveira mexicana. Tá bom? E seria isso, que o Ian já tá dando ali o recado. Gente, o que é que vocês acharam da nossa aula? Qual foi o primeiro contato? O que é que vocês acharam de legal na nossa aula? Legal. Criatividade, não é? Hum? Criatividade, né? Uhum. E aí o que é interessante a gente usar? Depois que nós terminarmos todo esse processo, né, de aprendizagem, que devido a essas práticas, essas utilizações de produto, fica bem mais interessante você, em casa, nesse período, pegar, tem um sobrinho, eu tenho alguém que precise ser minha modelo, vocês utilizem, tá? Olha aí como a minha borboleta já tomou outra forma. E aí, eu queria que vocês vissem a possibilidade de ter alguém, assim, de criança, tá? Não precisa sair também correndo atrás das criancinhas, não. Mas eu queria, se vocês tivessem a possibilidade de trabalhar com criança, é bem interessante, porque o rostinho, ele meio que dá as afeições e ele consegue também trazer uma parte, digamos assim, mais lúdica do negócio. E se vocês tiverem a possibilidade de trabalhar com esse público, é bem legal, pelo menos na primeira produção ou em alguma produção recente. Como estamos trabalhando com a questão de máscara, eu consigo perceber isso. Olha aqui, a minha borboleta já ficou um pouquinho mais gorda, a lagartinha começou a virar borboleta, mas acontece, né? Com as melhores famílias de Londres. E seria isto, tá? Então, crie um pouquinho essa textura. Eu vou tirar uma foto, vou dar só uns acabamentos, devido ao nosso tempo também, para que vocês visualizem. Utilizem o máximo que vocês tiverem de criatividade. Vou colocar algumas imagens para vocês também terem essa inspiração, mas não necessariamente fazer cópias. Podem utilizar o que vocês quiserem. Tá certo? Ian, vamos tirar foto. Oi, meus amores. Deixa eu só entrar aqui pelo computador rapidinho. Tá. Ele tá um arraso com essa borboleta. Olha, Naíli, muito bem. Tava sumida, né, Naíli? De olho. Hoje, assim, superou, né? Todo mundo com a cara de sono. Todo mundo, viu? Alexia, presente. Alexia, eu achava que a Alexia tava cochilando. Vamos lá, meus amores, para tirar nossa foto. Todo mundo sorrindo, bem bonito. A Letícia tá um arraso com esse cabelo. Né? Cadê o sorriso? Cuida. Abre o olho, Alexia. Show, vou mandar lá no grupo, tá, meus amores? Beijo. Já quero ver essas Tchau, borboletas. gente. Até a próxima. Tudo de bom. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.